Tem uma frase escondida na Bíblia que, por algum motivo, quase ninguém presta atenção. Ela está lá, bem visível, não é segredo. Mas ainda assim, poucos conseguem enxergar o que ela realmente quer dizer. E não é porque é difícil de entender. É porque essa frase mexe com as estruturas invisíveis que controlam a vida de muita gente. Ela não é só uma frase bonita ou um versículo qualquer. É um tipo de código, mas não um código religioso, daqueles cheios de regras e pode ou não pode. É um código de transformação, um código de ativação espiritual. Um pedaço da própria fonte divina que, quando entendido de verdade, pode quebrar padrões antigos, curar dores escondidas, abrir portas que pareciam trancadas desde sempre e mudar completamente o rumo da sua vida. Mas antes de eu te revelar, qual é esse versículo? Eu quero te convidar a sentir algo. Me responde com sinceridade. Por que será que algumas pessoas vivem milagres tão intensos, enquanto outras, mesmo com fé, passam a vida toda esperando uma mudança que nunca chega? Porque parece que certas promessas se realizam só para alguns, enquanto outros passam anos tentando merecer algo que no fundo já foi dado. Napoleon Hill dizia que a fé é o único antídoto conhecido contra o fracasso. Mas ele não falava da fé parada que só espera. Ele falava da fé que decide, da fé que age, daquela que mesmo sem ver nada ainda escolhe acreditar e se comportar como se já tivesse acontecido. E é exatamente isso que esse versículo provoca dentro da gente. É como se o Criador tivesse deixado uma chave no meio de tantos textos sagrados. Uma chave que não exige sofrimento, nem esforço, nem uma vida perfeita. Só exige uma coisa: presença, atenção, coração acordado. Talvez você até já tenha ouvido essa frase, talvez até a tenha decorado. Mas será que você entendeu com o coração? Porque quando isso acontece, algo muda, não do lado de fora, mas dentro. E tudo que muda dentro, mais cedo ou mais tarde, transforma o que está fora também. O que eu vou te mostrar hoje não é apenas um versículo, é uma nova maneira de ver a vida, é uma nova forma de andar pelo mundo. E se você estiver disposto a experimentar isso com sinceridade, esse vídeo não vai ser só mais um conteúdo. Vai ser um chamado, um ponto de virada. A Bíblia, se você olhar com olhos novos, não é só um livro antigo. É um campo de energia, um mapa vibracional. Cada versículo é como uma antena, e alguns deles são portais. Sim, você ouviu certo. Portais que podem ligar sua mente humana à frequência de algo muito maior. E esse versículo que quase ninguém nota está em Romanos 4,17. Ele diz assim: Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Lê de novo, com calma, como se você estivesse descobrindo isso pela primeira vez. Chama as coisas que não são como se já fossem. Isso não é poesia, não é metáfora. Isso é literalmente o jeito que Deus cria. E mais que isso, é o convite para você criar junto. É o manual escondido de como sair de um ciclo de escassez, de medo, de comparação, de dúvida, e entrar em um campo totalmente novo. E sabe o que é ainda mais incrível? A ciência moderna já está confirmando isso há anos. Bruce Lipton, um dos maiores biólogos do mundo, afirma que o cérebro humano não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginado. Se você viver uma cena mental com emoção verdadeira, seu corpo reage como se aquilo já estivesse acontecendo. Ou seja, o seu mundo interno começa a moldar o externo. Neville Goddard, outro gigante da mente e do espírito, dedicou toda a sua vida a ensinar isso. Ele dizia que quando você imagina algo com tanta força que consegue sentir como se já tivesse vivido, você dá corpo a essa realidade, mesmo que ela ainda não exista. E tudo que ganha um corpo no invisível, uma hora se manifesta no visível. Mas isso não funciona só porque você sabe disso. Funciona quando você vive isso. A Eliane, por exemplo, era uma seguidora que me escreveu contando como esse versículo mudou completamente a vida dela. Ela estava cheia de dívidas, sem renda, com um filho pequeno. Um dia ouviu esse versículo num culto. Só que dessa vez, ele entrou de um jeito diferente. Não foi só a mente que entendeu, o coração sentiu. Ela voltou para casa e fez algo bem inusitado. Pegou os boletos atrasados, imprimiu, montou uma pasta chamada Contas Pagas e carimbou cada um com a frase: pago
em nome de Jesus, porque já é. E todos os dias ela repetia: obrigado, Deus, porque eu já sou próspera. Mesmo sem ver, eu sei. 2 meses depois, foi chamada para um trabalho remoto que pagava mais do que qualquer coisa que ela já tinha feito. Mas o mais impressionante não foi o dinheiro, foi o que ela disse. Antes do emprego, eu já me sentia rica, eu já andava diferente, já dormia em paz. O dinheiro veio depois. Esse é o segredo. O mundo para de ser sua causa e vira seu efeito. Quando você muda, dentro, o mundo muda também. E aqui começa uma virada importante, porque para muita gente, fé virou sinônimo de espera. A pessoa acredita que precisa ter paciência, que uma hora o milagre vai acontecer, que Deus está preparando, e aí passam-se meses, anos, e nada muda. Mas esse versículo, que parece pequeno, revela um segredo gigantesco. O verdadeiro milagre não está em esperar acontecer. Está em viver como se já tivesse acontecido. Quando Deus chama as coisas que não são como se já fossem, Ele não está brincando de faz de conta. Ele está criando, está estabelecendo um novo padrão vibracional, uma nova realidade que obedece a essa declaração. E é isso que quase ninguém entende. A maioria das pessoas só reage ao que está vendo. A conta vazia, a doença no corpo, o silêncio das respostas que não chegam. Mas a Bíblia está ensinando o oposto. Ela está dizendo que você deve chamar o que ainda não existe como se já existisse. Porque esperar é muitas vezes uma forma bonita de declarar escassez. Você diz que está esperando porque ainda não tem. Porque acredita que o tempo vai trazer. Mas no mundo espiritual, o mundo de onde tudo nasce, o tempo não funciona como aqui. Lá, o tempo não é vai acontecer, é já está feito. Você já parou para pensar que talvez o que você deseja só esteja esperando uma mudança de postura? Que talvez você esteja, sem perceber, preso num padrão vibracional de carência. Mesmo enquanto ora, mesmo enquanto acredita, é como se o céu estivesse dizendo: eu já liberei, só falta você se alinhar. E se alinhar não é falar bonito, não é repetir frases, é viver como se já fosse real. É agir, pensar, andar, decidir como quem já recebeu. Parece simples, mas essa é a virada mais profunda que existe. Porque ela exige que você assuma uma nova identidade antes de ver qualquer sinal. E aqui entra uma história que sempre me emociona. O Anderson era vendedor autônomo. Nunca passava de um certo valor por mês. Vivia culpando o mercado, o governo, o momento. Até que um dia, no auge do desânimo, entrou numa igreja vazia. Não havia culto nem música, só silêncio e uma Bíblia aberta no altar. Ele se aproximou sem muita intenção e leu: Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Naquele momento, algo nele quebrou. Mas não quebrou para pior. Quebrou como um casulo que se abre. Ele caiu de joelhos e decidiu ali mesmo: eu vou viver isso. Voltou para casa e, sem contar para ninguém, começou um ritual. Todos os dias, sentava em silêncio, respirava fundo e se via próspero. Mas ele não só imaginava, ele sentia. Visualizava seus clientes sorrindo, sua agenda cheia, sua conta bancária positiva. E mais, ele agradecia, de verdade. Dizia: obrigado, Deus, porque já aconteceu. 2 meses depois, a renda dele não apenas cresceu, triplicou. Mas o mais bonito nem foi o dinheiro. Foi o jeito como ele descreveu o que sentiu. Ele disse: o milagre veio depois. O que veio antes foi a certeza, a paz, a consciência de que eu já era próspero, mesmo antes de ver os números. E quando isso entrou em mim, o mundo não teve escolha. Ele respondeu. E aqui vai um ponto importante. Não é mágica, é vibração. O mundo externo sempre responde ao estado interno. E a pergunta que fica é: você está vivendo como efeito ou como causa? E olha, se essa mensagem está ressoando dentro de você, se você sentiu que tem algo diferente aqui, aproveita e já deixa o like nesse vídeo. E se ainda não se inscreveu, se inscreve agora. Não é só para fortalecer o canal, é para dizer para o universo: eu quero mais disso, eu tô pronto para viver isso. Às vezes um clique é só um clique, mas às vezes é um compromisso energético com o que você acabou de despertar. Agora, respira fundo, porque o que eu vou te dizer agora pode mudar sua forma de orar, de pedir, de pensar, de existir. Esperar é afirmar que ainda não veio. É dizer:
ainda não aconteceu. Mas esse versículo não diz, Deus espera até que as coisas surjam. Ele diz, Deus chama, e chamar é diferente de pedir. Pedir é como quem não tem. Chamar é como quem sabe que já é dono. Você não chama um estranho na rua. Você chama um amigo. Você não chama algo que não te pertence. Você chama o que já sente que é seu. É por isso que esse versículo carrega um poder tão grande. Ele não está só falando de Deus. Ele está te ensinando a agir como Deus, a vibrar como Ele, a declarar, a antecipar, a manifestar. Você não precisa mais esperar que o mundo mude para mudar por dentro. Você muda por dentro e o mundo vai atrás. E é isso que eu quero que você experimente hoje. Um simples exercício. Feche os olhos. Respire fundo 3 vezes. Agora pense em algo que você deseja muito. Pode ser algo financeiro, emocional, físico, o que for. Sente esse desejo com intensidade. Sente ele como se já estivesse realizado. E agora, com voz firme, declare: eu recebo. Porque já é, porque já foi, porque em Deus sempre foi meu. Você não precisa gritar, só precisa acreditar, só precisa deixar essa verdade ecoar dentro do seu corpo. Não com ansiedade, mas com presença. E à noite, quando estiver sozinho, repita esse versículo em voz alta. Sem medo, sem vergonha, apenas com fé. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Fale isso com consciência. Deixe esse código entrar no seu coração. E observe, nos próximos dias, o que começa a mudar. Você já se perguntou por que às vezes uma afirmação funciona e outras vezes parece que não muda nada? Você repete, eu sou próspero, eu sou curado, eu sou amado, mas lá dentro não sente nada diferente. E aí vem a frustração. Será que isso funciona mesmo? Será que estou fazendo algo errado? A verdade é que não é o que você fala, é de onde você fala. Não é sobre as palavras em si, mas sobre a vibração que elas carregam. Quando você diz algo com o coração cheio de dúvida, a frequência que você envia para o universo não é a da declaração, é a da dúvida. E o campo invisível, que responde a tudo o que você emite, capta exatamente isso. Ele não escuta frases, ele escuta energia. E essa é a diferença brutal entre repetir uma frase como um papagaio e encarnar uma frase como uma verdade viva. Foi isso que a Eliane entendeu quando pegou seus boletos vencidos e carimbou com a frase, pago em nome de Jesus. Aquilo não era só um gesto simbólico, era fé em ação. Ela decidiu declarar o que ainda não era visível, como se já fosse uma realidade. E isso mudou tudo. Você precisa entender algo importante. O universo, o campo espiritual, a vibração que rege tudo isso, não reage ao seu desespero. Ele não responde a lágrimas de medo. Ele responde à certeza. Ele responde ao seu já. É quando você vive como quem já tem, o invisível começa a se movimentar a seu favor. E sabe por quê? Porque você finalmente está falando a linguagem do Criador. Napoleon Hill dizia que tudo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas tem um detalhe que muita gente ignora. Você precisa viver como se já tivesse alcançado. Você já percebeu como seu corpo se comporta quando você se sente vitorioso? Seu peito se abre, seus ombros se erguem, o olhar fica mais firme. Agora, imagina manter essa postura, mesmo quando ainda não há sinal algum do milagre. Isso é fé verdadeira. Isso é ativação vibracional. E se você acha que isso é só conversa de autoajuda, saiba que a ciência já comprovou tudo isso. Bruce Lipton, biólogo e pesquisador, afirma: o corpo humano não distingue o que você imagina com emoção daquilo que realmente acontece. Ou seja, o seu corpo reage ao que você sente, não ao que você vê com os olhos. É por isso que tanta gente tenta mudar de vida sem sucesso. Porque por fora até fala bonito, até diz que acredita. Mas por dentro vibra medo, escassez, dúvida. E o universo responde exatamente isso. Romano 4,17 é uma senha espiritual, mas também é um código vibracional. E se você quiser mesmo ver uma virada, vai ter que cruzar uma ponte. Uma ponte entre o que você está vivendo e o que você escolhe viver. Mas atenção, essa ponte não é feita de tempo. Ela é feita de frequência, de identidade, de postura.
interna, Peli. É sobre isso que Joe Dispenza fala quando ensina que a mente humana, quando treinada, pode acessar o campo quântico das infinitas possibilidades. Mas para isso, você precisa unir intenção com emoção. Pensar não basta, é preciso sentir. E sentir como? Como se já fosse real. Como se o dinheiro já estivesse na conta. Como se a cura já tivesse chegado. Como se a paz já morasse dentro de você. Esse é o ponto de virada. Esse é o momento em que o impossível começa a se curvar. Agora presta atenção nesse exemplo. Carlos era um empresário de pequeno porte. A pandemia destruiu tudo. Contratos cancelados, fornecedores sumindo, dívidas acumuladas. Tudo parecia perdido, mas um dia ele decidiu recomeçar. Não do zero, mas de um ponto completamente novo. Ele fez um pacto pessoal. Todos os dias, às 6 da manhã, ele acordava, colocava a mão no coração e dizia: obrigado porque meus clientes voltaram. Obrigado porque tudo prospera. Obrigado porque já é. Mesmo com a conta negativa. Mesmo sem saber como ia pagar o aluguel. Ele escolheu vibrar como se já estivesse vivendo a abundância. 6 semanas depois, 6 semanas, um ex-cliente apareceu oferecendo uma parceria. Hoje sua nova empresa fatura 5 vezes mais do que a antiga. Mas sabe o que ele diz? Que o verdadeiro milagre não foi o dinheiro, foi o estado de presença, a certeza, a paz interior, a convicção vibracional que ele construiu enquanto tudo por fora ainda estava desmoronando. É isso. A realidade não se dobra diante de quem chora, mas diante de quem vibra com autoridade. Então hoje, ainda antes de dormir, faz esse exercício. Deita em silêncio, fecha os olhos, respira devagar e se pergunta: como seria a minha vida se tudo o que eu desejo já fosse real? Não é para imaginar como um sonho, é para viver por dentro. Sente essa cena, mergulha nela, fica ali em silêncio por alguns minutos, sem pedir, sem forçar, só sentindo, só sendo. Porque esse silêncio cheio de certeza é a linguagem que o universo entende. Você não precisa convencer Deus, você só precisa concordar com Ele. E esse versículo é o modelo. Você sabe qual é um dos maiores bloqueios que impedem as pessoas de viverem o que Deus já preparou? A identidade distorcida. Sim, é isso mesmo. Não é falta de fé, nem de oração, nem de esforço. É uma ideia errada que a pessoa carrega sobre si mesma. Desde pequenos, fomos treinados para reagir. Reagir ao saldo da conta, ao número na balança, ao olhar do outro, ao que disseram que podemos ou não podemos ser. A gente cresce tentando agradar, tentando se encaixar, tentando ser aceito. E no meio desse jogo, vamos esquecendo quem somos de verdade. E o mais triste, a gente começa a duvidar que é digno de viver algo grande. Começa a acreditar que precisa merecer as bênçãos, que tem que sofrer primeiro, que tem que pagar um preço. Mas olha o que o versículo diz. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Ele não espera você ser perfeito para chamar o seu nome. Ele não exige que você resolva tudo antes. Ele chama, mesmo quando ainda não parece, porque ele vê além. E é isso que ele espera que você também faça. Que você olhe para a sua vida, mesmo que pareça bagunçada, e diga: isso aqui é só um reflexo antigo. O que eu estou sentindo agora, o que estou vibrando agora, é o que vai moldar o que vem depois. A Bíblia não ensina que você deve ser reativo. Pelo contrário, ela revela que você foi feito à imagem e semelhança de um Deus criador e não de um Deus reativo. E ser parecido com Ele não tem nada a ver com aparência. Tem a ver com estrutura espiritual, com poder criativo, com autoridade vibracional. Você carrega dentro de si a mesma capacidade de declarar o invisível como se já fosse visível. Mas por que parece tão difícil viver assim? Porque a maioria das pessoas está presa em uma identidade quebrada, uma ideia de si mesma, baseada nas falhas, nos traumas, nas histórias mal resolvidas do passado. Mas deixa eu te dizer, você não é o que te aconteceu. Você é o que você decide ser agora. E a decisão mais poderosa que alguém pode tomar é essa: chamar a realidade que quer viver com a mesma certeza de quem já a habita. Você não é mendigo espiritual. Você é herdeiro, herdeiro de uma forma divina de criar, herdeiro da frequência do já é. Bob Proctor dizia: você nunca terá além daquilo que acredita ser.
Ou seja, o limite não está no que você pede, está no que você acredita que pode receber. E esse é o ponto onde muitos travam, porque dizem com a boca, eu creio, mas por dentro algo sussurra, será que eu mereço? Será que é para mim? E é exatamente aí que você precisa fazer uma escolha de identidade, escolher se enxergar como filho do Criador, escolher andar com a certeza de quem sabe quem é. Imagina só, se hoje você tivesse a mais profunda convicção de que é filho de Deus, dono de uma herança invisível, com acesso direto ao campo de criação divina, como você acordaria amanhã? Como olharia para o seu extrato bancário, para o seu relacionamento, para o seu corpo, para o seu futuro? A verdade é que o céu não está esperando você melhorar para te abençoar. Ele está esperando você aceitar quem você realmente é. E quando essa identidade é ativada, tudo muda. As palavras mudam, a postura muda, as decisões mudam. Porque quando você acredita que já tem, você não mendiga, não implora, não hesita, você declara. E olha, o Renato é a prova viva disso. Passou anos tentando sair das dívidas, abandonar vícios, quebrar ciclos repetitivos. Tentava mudar de fora para dentro. Mas um dia ouviu uma frase que o desarmou. Você não atrai o que quer. Você atrai o que você é. Aquilo foi como um soco no peito. Ele percebeu que mesmo desejando abundância, ainda pensava como um carente, falava como um derrotado, agia como alguém tentando convencer a vida a ser boa com ele. Naquela noite, leu Romanos 4,17 com outros olhos e entendeu. Se Deus me criou à sua imagem, então eu também posso chamar as coisas que ainda não são como se já fossem. Por 40 dias, ele fez desse versículo sua identidade. Repetia, mas não como quem faz um mantra mecânico, repetia com o corpo, com o coração, com a alma. E no fim desse ciclo, tudo mudou. Conseguiu um novo emprego com salário triplicado. Abandonou um vício antigo e começou a ajudar outras pessoas a saírem da mesma prisão mental. Ele se tornou uma ponte viva. Um exemplo de alguém que não apenas leu o versículo, se tornou o versículo. E é isso que está sendo oferecido a você também. Você não está aqui só para repetir palavras. Você está aqui para encarnar uma nova realidade. Talvez ninguém tenha te ensinado isso até hoje. Talvez você tenha vivido tentando agradar a Deus, com medo de errar. Mas e se eu te dissesse que o que Ele mais quer não é que você se sinta pequeno, mas que você se lembre de quem você é, que você volte para o trono interior que sempre foi seu. E nesse trono tudo se curva, porque você deixou de ser espectador e se tornou co-criador. Você já parou para pensar o que é de verdade uma herança espiritual? Não estamos falando de dinheiro, joias, casas, testamentos. A herança espiritual é algo invisível, mas infinitamente mais valioso. É algo que não pode ser tirado de você, nem comprado, nem medido com os olhos. É um código que você já carrega, mesmo que ninguém tenha te ensinado a acessá-lo. E esse código está em Romanos 4,17. Está nessa frase que muda tudo. Deus chama as coisas que não são, como se já fossem. Isso não é só uma descrição de Deus, é uma convocação. É um lembrete do que você também foi feito para fazer. Você não foi criado para ser só alguém que observa os milagres dos outros. Você foi criado para manifestar os seus próprios, para chamar o invisível como quem sabe que já tem direito. E esse direito é a herança. A maioria das pessoas vive a vida inteira tentando alcançar o que já foi dado. Pedem, oram, jejuam, choram, mas tudo com uma sensação de falta, como se Deus estivesse distante, como se ainda fosse preciso provar algo para merecer. Mas o herdeiro não pede, o herdeiro recebe, o herdeiro declara. E talvez agora você esteja pensando, mas como eu ativo essa herança? Simples, com a fé certa, com a postura certa, com a identidade certa. Juliana, por exemplo, cresceu numa igreja tradicional. Foi ensinada a ser obediente, a esperar pela vontade de Deus, a servir com humildade. E tudo isso tem seu valor. Mas havia um sonho dentro dela que não ia embora. Empreender, criar algo com suas próprias mãos, ser uma ferramenta viva nas mãos do Criador. Mas o medo a travava. Medo de errar, medo de se desviar do propósito, medo de ser rejeitada por querer mais. Até que um dia ela ouviu esse versículo, não como doutrina,
mas como código. E foi como se pela primeira vez ela tivesse entendido com a alma. Naquela noite, começou a declarar: obrigado, Deus, porque minha empresa já é real, meus clientes já estão vindo, minha missão já está em movimento. Ela falava isso todos os dias, mesmo sem nenhum sinal, mesmo sem estrutura, mesmo sem saber por onde começar. E 2 meses depois, abriu seu primeiro negócio online. 1 ano depois, largou o emprego. E hoje, ajuda outras mulheres a despertarem seus dons adormecidos. Juliana entendeu que a herança só se manifesta quando alguém a reivindica com fé. E essa fé não é barulhenta, não precisa de palco. Ela é firme, silenciosa, cheia de certeza. E você tem vivido como herdeiro ou como alguém tentando agradar a vida para ser merecedor de migalhas, porque o herdeiro não pede permissão. O herdeiro lembra quem é. E quando isso acontece, até a maneira de falar muda. Você não diz mais: tomara que um dia eu consiga. Você diz: eu já sou, eu já tenho, porque já é. Essa é a linguagem do céu. Não é uma linguagem de desespero, é uma linguagem de autoridade espiritual. E sabe o que é lindo? Nisso tudo, você pode ativar isso agora mesmo, com um simples gesto simbólico. Escolha um objeto simples: um anel, um colar, um papel com uma palavra. Segure nas 2 mãos, feche os olhos, respire fundo e declare com firmeza: eu recebo o que já é meu. A herança espiritual da criação consciente, a frequência do já é, a identidade de quem chama e vê. Guarde esse objeto como um lembrete físico de um pacto invisível. Toda vez que a dúvida bater, segura ele. Toda vez que a escassez tentar gritar mais alto, toca nele. E lembra, você não está esperando, você está se reposicionando, porque o mundo está cheio de pessoas esperando um sinal. Mas o verdadeiro sinal já foi dado. Ele está escrito, está vibrando, está disponível. E hoje, aqui e agora, você está sendo convocado a sair da fila dos que esperam e entrar no círculo dos que manifestam. Entenda, esse versículo não é só uma frase bonita para colocar no status. Ele é uma senha. Ele é um lembrete de que sua boca tem poder, de que sua vibração é uma ordem, de que você não é órfão, você é filho, é coautor, é extensão viva da criação. E tudo que você precisa está a uma chamada de distância. Existe um momento sagrado, um instante invisível, em que o que ainda está no espírito atravessa para o mundo físico. Esse momento não tem barulho, não tem aplausos, não tem luzes. É silencioso, mas é real. E ele tem um nome: fé em ação. Romanos 4,17 não é uma metáfora espiritual, é uma ponte entre o invisível e o visível. É um código que, se ativado, não muda só as circunstâncias, muda quem você é diante delas. A maioria das pessoas vive desconectada dessa ponte, presa entre esperança e dúvida, entre desejo e medo, acreditando que o tempo, o dinheiro ou o acaso vão resolver. Mas não vão, porque essa ponte só é atravessada por quem decide viver como se já fosse. Neville Goddard dizia: você não atrai o que quer, você atrai o que você sente ser verdade. E é isso. Você só atravessa o invisível quando a sua vibração se alinha com a certeza. E esse é o chamado que esse versículo está fazendo, para você se tornar ponte, para parar de tentar mudar o mundo e começar a mudar sua vibração, porque quando você muda dentro, o mundo inteiro muda junto. Mara, por exemplo, era mãe de 2 filhos, separada, desempregada, tudo parado, nada se movia, até que um dia fez algo diferente. Vestiu uma roupa como se fosse para uma entrevista de emprego importante. Se olhou no espelho e declarou: obrigada, Deus, porque eu já estou empregada, já estou sendo honrada, já sou luz nesse novo ciclo. Naquela mesma semana, uma ex-colega de trabalho indicou seu nome para uma vaga, sem currículo, sem entrevista. Foi chamada direto, mas ela disse algo ainda mais forte: o milagre não foi a vaga, foi a minha postura, porque eu atravessei a ponte antes do milagre chegar. E foi por isso que ele veio. Esse é o segredo. Viver como se já tivesse atravessado. Você pode passar a vida inteira esperando por um sinal, ou pode decidir agora viver como se já fosse. Como seria acordar amanhã com essa consciência? Como seria sorrir diferente, andar diferente, falar diferente? Não porque já chegou, mas porque você decidiu não esperar mais.
Hoje, faça esse ato simbólico. Escolha uma roupa que represente quem você quer ser. Vista com intenção. Ande pela sua casa com ela. Sente-se à mesa como se já estivesse naquele novo patamar. Fale. Consigo no espelho com a autoridade de quem já venceu. Declare com firmeza: eu já atravessei. Eu vivo como quem já tem. Eu sou aquele que chama e vê. Repita isso até que o seu corpo acredite. Porque a mente só segue aquilo que o corpo começa a incorporar. E quando você incorpora, o campo obedece, o mundo obedece. Você consegue sentir? O invisível já está te tocando. A vibração já mudou. A ponte já começou a se formar. E agora, tudo o que você declarar carrega uma nova assinatura. Não é mais um pedido. É um decreto, não é mais uma esperança, é uma convocação. E o mundo, meu irmão, minha irmã, o mundo já começou a se curvar, porque você finalmente entendeu o que significa chamar como Deus chama. Viver como se já fosse é a forma mais elevada de fé. Não é religião, é ciência espiritual. É a linguagem que transforma frequências em realidade. É o chamado que o céu está fazendo para você agora. Você não chegou até aqui por acaso. Não foi um clique qualquer. Foi um chamado. Chamado para lembrar, chamado para ativar, chamado para viver como o próprio milagre em movimento. Romanos 4,17 não é conselho, é decreto. Não é uma frase bonita, é uma tecnologia espiritual. É uma convocação divina para sair do modo espera e entrar no modo criação. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. E agora, você também pode. Agora você sabe como. Agora a responsabilidade é sua. Porque uma vez que você enxerga, não dá mais para fingir que não viu. Uma vez que você ativa, não dá mais para viver como antes. A partir de agora, cada palavra sua carrega frequência. Cada pensamento é uma semente. Cada gesto é uma assinatura no campo quântico. E o universo, que antes parecia distante, agora é extensão da sua vibração. Olhe para si agora. Respire, sinta o sangue nas suas veias, sinta o peso do que acabou de ouvir. Você não é mais um observador, você é co-criador. Você não é mais um receptor de promessas, você é a promessa encarnada. Tudo muda quando sua boca se alinha com sua essência. Tudo se move quando você para de pedir e começa a chamar. Se esse conteúdo gerou valor para você, deixa o like e se inscreve no canal e compartilhe esse conteúdo com alguém que você ama. Mas compartilha com intenção, com fé, com propósito, porque essa palavra não foi feita para morrer em você. Ela foi feita para se multiplicar. E para selar isso, escreve aqui nos comentários a palavra alinhado. Sim, escreve isso, porque hoje você não só ouviu um versículo, você despertou uma identidade. Nos vemos no próximo vídeo, mas lembre-se, a ponte já começou a se formar e agora é você quem caminha sobre ela.